Olá, meus amados e amadas que nos acompanham em nossas aulas de Direito Penal. Em nossa última aula, nós falamos do título 11, em seu capítulo 3º, que trata dos crimes contra a administração da justiça, em seus artigos 338 e 339. Hoje, nós daremos continuidade às nossas aulas falando dos artigos 340, que trata da comunicação falsa e do crime ou de contravenção, 341 da autoacusação falsa e do falso testemunho ou falsa perícia, previsto no 342 e 343 do CP. A comunicação falsa de crime ou contravenção está prevista no artigo 340 do CP e prevê crimes contra a administração da justiça que assim dispõe. 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O referido artigo penal, ele tem como objetivo proteger a administração pública e evitar que as autoridades policiais ou judiciárias hajam sem justo motivo, perdendo tempo e recursos que poderiam ser aplicados em outros casos reais, né? Nesse tipo penal, não é necessário que as autoridades tenham formalizado o inquérito policial ou oferecido denúncia em juízo. Tá? Basta comunicar algum crime que saiba que não ocorreu. Que o sujeito provoque na autoridade responsável uma ação de apurar a ocorrência desse suposto crime, sendo essencial para o tipo penal que o agente ele tenha certeza de que o crime a ser comunicado não ocorreu. Caso haja dúvida em relação ao crime comunicado, não haverá a incidência da aplicação da norma penal prevista no 340. O tipo penal prevê que a falsa comunicação pode ser tanto de um crime como de uma contravenção penal, e que a falsa infração ou comunicação ela pode ser dolosa, culposa, consumada ou até mesmo na forma tentada, desde que enseje uma ação por parte do Estado de apurar essa falsa acusação ou falsa infração, né? Pode ser a pena combinada a de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e o que devemos observar nesses termos é que a competência para o julgamento por ser um crime menor potencial ofensivo, é do Juizado Especial Criminal, e ainda havendo a possibilidade de suspensão condicional do processo. Uma pessoa que fez uma comunicação, que faz a comunicação de um crime que não ocorreu, gerando a atuação de uma autoridade no intuito de investigar o falso crime, deve ser responsabilizado pelo esse crime de comunicação falsa ou comunicação falsa de crime previsto no artigo 340 do Código Penal, e está sujeito a uma pena de até 6 meses de detenção e multa. Ou seja, que através de uma mentira vai aí movimentar vários órgãos do Estado, né? Para que haja uma investigação de um crime que não existiu, tais como vai envolver delegacia, fórum, Ministério Público, entre outros, né? O referido crime, ele é diferente do crime de denunciação caluniosa, que por sua configuração ele exige que seja atribuído crime a uma pessoa inocente e que seja instaurado um processo ou investigação contra essa pessoa. No caso de comunicação falsa,
basta que seja comunicado à autoridade um crime fictício, um crime mentiroso, sem indicar o suposto criminoso ou até indicando pessoa que não existe. Tá? Os dois crimes, tanto o de denunciação caluniosa como o de comunicação falsa, eles apresentam entre si uma característica em comum. Haja vista que todos quantos praticado, todos eles quando praticado, certo? Ele atinge a administração pública na sua atividade de averiguar, investigar, para que possa solucionar conflitos de interesse, certo? Pois o agente ele movimenta indevidamente o aparato estatal, seja porque o fato deve ser apurado e que não tenha existido, seja porque a pessoa a quem se imputa o fato não tenha sido o verdadeiro autor. Alguém que venha provocar indevidamente a atividade do Estado, ele provoca um prejuízo coletivo. Ele atinge não apenas uma pessoa determinada, mas também um corpo social como um todo. Ou seja, acusar indevidamente alguém de um crime vai atingir simultaneamente a integridade do indivíduo falsamente acusado e a sociedade como um todo. E não podemos esquecer que o Estado é um ente de natureza difusa. Portanto, em caso de eventual lesão sofrida por este, ele vai refletir na população como um todo. Como nós vimos aqui agora há pouco, não apenas a justiça ela é atingida, também porque os crimes tratam da administração da justiça, mas também é atingida aí a administração pública em sentido amplo, né? Quanto à comunicação falsa de crime ou de contravenção, implica em prejuízo à administração da justiça pela conduta do agente que pode provocar a movimentação indevida do Estado para apurar fato criminoso inexistente. A máxima eficácia da administração pública ele vai implicar no uso racional de sua estrutura e por isso ninguém pode dar causa à averiguação de fato criminoso que não tenha ocorrido, né? E para que ocorra a configuração da comunicação falsa de crime ou de contravenção, basta informar crime inexistente, sendo desnecessário apontar autor determinado. Se o agente acusar a pessoa determinada de ter praticado crime inexistente, responderá por denunciação caluniosa. Esta é uma das principais diferenças entre o crime, os crimes dos artigos 339 e 340, denunciação caluniosa e o crime que nós acabamos de falar. Bom, o primeiro da denunciação caluniosa, 339, ele exige que a pessoa certa seja acusada falsamente. Já o segundo, que ele dispensa a falsa autoria. Basta a inexistência do crime no 340, né? Os requisitos para a sua configuração são ação efetiva de autoridade, mediante comunicação falsa, de fato definido como crime ou contravenção e de forma dolosa. A comunicação ela deve ser falsa e o agente deve ter consciência da inexistência da infração. E que o fato ele deve ser noticiado à autoridade. Portanto, se o sujeito comunicar fato inexistente, definido
como mera infração administrativa ou ato de improbidade administrativa, não responderá pela denunciação caluniosa. Tá? Bom, da acusação falsa, autoacusação falsa, 341. A autoacusação falsa diz respeito a acusar-se perante a autoridade crime inexistente ou praticado por outrem. Vejamos, 341 diz que acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem tem pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Trata-se aí de um crime de menor potencial ofensivo, incidindo, portanto, os benefícios previstos na Lei 9.099 de 95. Tá? O sujeito ativo é o autoacusador, a pessoa, ou seja, a pessoa que se acusa perante a autoridade por um crime inexistente ou por um crime existente que não cometeu, e o sujeito passivo é o Estado. A conduta delituosa se reveste em 3 características: a falsidade, que seja praticada a falsidade perante a autoridade, que o fato do qual se acusa seja definido em lei como crime. O fato tem que ser definido como crime. A sua consumação ocorre no instante em que é dado ao conhecimento da autoridade a autoacusação falsa, sendo indispensável que o crime de autoacusação falsa se faça perante a autoridade. Não é necessário que seja perante a autoridade. Ou seja, que seja perante a autoridade que a autoacusação se dirija à autoridade. Tá? Para o tipo penal, é exigido que a autoacusação falsa se refira a crime, não constituindo tal ilícito a imputação a si mesmo de contravenção, e que as condições de punibilidade do fato denunciado, até mesmo pela existência real de uma verdadeira infração, e que não constituam requisitos de sua integração, bastando que o engano sugerido ou acarretado à autoridade se refira a um fato físico e juridicamente possível, em tese que seja delituoso e cuja falsa denúncia ou falsa imputação seja hábil para provocar a atividade policial ou judiciária. O elemento subjetivo exige o dolo e a vontade livre e consciente de praticar o fato descrito em todos os seus elementos criminal. A retratação, se houver, poderá ser tratada como circunstâncias atenuantes, isto porque a mal administração da justiça se perfaz no momento em que foi comunicado a falsa acusação à autoridade policial ou judiciária, não importando as ulteriores, as consequências anteriores, né? A conduta típica é acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. O sujeito ativo, aliás, o sujeito passivo, falando do ativo, é a administração da justiça, e o elemento subjetivo é o dolo. E a sua configuração típica se comporta com a autoacusação do falso. O falso testemunho ou falsa perícia previsto no 342 do Código Penal. A conduta típica prevista no referido artigo são 3. Vejamos, a afirmação falsa, que é aquela que é de proferir mentiras, negar a verdade, quer dizer que não é verdade, determinado fato, quando se sabe que é, calar a verdade, que é deixar de dizer a verdade, omiti-la,
permanecer calado quando se sabe qual é a verdade, né? O sujeito ativo é a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete judicial. O sujeito passivo é a administração da justiça. Vejamos. 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Tem pena prevista de reclusão de 2 a 4 anos e multa. No seu parágrafo 1º diz que as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Seu parágrafo 2º diz que o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. O caput do artigo 342, ele nos menciona apenas uma ação, mas também tem diversas ações que levam à possibilidade de uma punição de 2 a 4 anos de multa. Ou seja, punindo ali quem faz a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial, juízo arbitral. Nós percebemos que no inquérito civil não está mencionado nessa lista aí. Logo, havendo afirmação falsa nesta modalidade processual, não haverá a tipificação do crime previsto no 342. O artigo, ele menciona como pessoa que podem realizar a conduta prevista como sendo aí a testemunha, o perito, o contador, o tradutor, o intérprete. Portanto, aqui falamos de um crime de mão própria, que somente pode ser cometido pelo autor direto da ação, de modo que, em sendo crime de mão própria, não se admite coautoria. No entanto, existe a possibilidade de participação, tá? Não tem autoria, aliás, coautoria, mas existe possibilidade de participação. A possibilidade de participação, ela se configura quando em um processo o advogado ele instrui a testemunha a mentir em seu depoimento para auxiliar na causa. É o tipo mais comum da possibilidade de participação, né? E já existe, então, por esta razão, entendimento jurisprudencial que enquadra o advogado no núcleo do tipo penal por ser comprovada, se for comprovada, sua participação na instrução à testemunha. No parágrafo 1º do artigo, ele se refere a um aumento de pena quando o crime é cometido mediante suborno ou com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou civil, ou em que for parte administração direta ou indireta. Já no seu parágrafo 2º, vem a tratar da retratação, ou seja, significa voltar atrás na afirmação prestada. Neste caso, declarando em seguida a verdade. No entanto, o que devemos observar nesses casos é que até essa ação ela pode ser até quando
pode-se realizar a retratação, que, de acordo com o próprio parágrafo, a retratação ela deve ser feita antes da sentença do processo que houver a mentira, e não naquele processo em que o agente está respondendo pela mentira. O 343 diz que dá, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. Este artigo ele foi introduzido no Código Penal e a sua redação foi dada pela Lei 10.268 de 2001. E ele tem pena de reclusão de 3 a 4 anos e multa. No seu parágrafo único, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte, entidade da administração pública direta ou indireta. Também uma redação dada pela Lei 10.268 de 2001. O tipo penal é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado, em primeiro plano, e em segundo plano pode ser a pessoa prejudicada pelo depoimento ou pela falsa perícia. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, especificamente na vontade de conspurcar, que significa dizer macular, sujar a administração pública. Nesses crimes não há a forma culposa. O objeto material é a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. E o objeto jurídico é a administração da justiça. O crime ele se classifica em comum, formal, de forma livre, comissivo ou omissivo impróprio, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, por ter a forma em que se admite a tentativa. Vamos ficar por aqui, já demandamos 23 minutos de aula, certo? Para que não fique muito cansativo, nós vamos encerrar e em nossa próxima aula nós falaremos da coação no concurso do processo, artigo 344, do exercício arbitrário das próprias razões, 345 e 346, e da fraude processual, o 347. Obrigado a todos, espero ter contribuído e contamos com a presença de todos vocês na nossa próxima aula. Reforçando, pedimos a todos que façam sua inscrição, nos ajude fazendo a inscrição no nosso canal, fazendo comentários para que a gente, em cima dos comentários, melhoremos o conteúdo da aula. Obrigado e até a próxima aula.